Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Lotus Bar. Foi por ela que amanhã me vou embora. Ontem mesmo, hoje sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa. Diz Madrid, Paris, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fica o Tejo a ver navios, dos lucios de guitarras à janela. Foi por ela que eu já danço a valsa em pontas, que eu passei das minhas contas. Foi por ela. Foi por ela que me enfeito de agasalhos, em vez daquela manga curta e colorida. Se vais sair, minha nação, nos cabeçalhos, ainda a tiritar de frio a cometida. Mas o calor que era de antes também farta, nos baixo tropical sentido na lapela. Foi por ela que eu vesti fato e gravata, que o sol até nem me faz falta. Foi por ela. Que passo por coisas graves e passei passando as passas dos Algarves, com tanto santo milagreiro todo o ano. Foi por milagre que eu até nasci profano, e venho assim como um tritão subindo os rios, que dão forma como um Deus ao rosto dela. Foi por ela que eu deixei de ser quem era, sem saber o que me espera. Foi por ela. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigado. Carlos Costa, vulgarmente conhecido por Carlão, é o nosso convidado musical, um super convidado musical desta penúltima edição das Quintas de Conversa, com um sentimento de aposta ganha, com enorme reconhecimento do público, que ameniza o imenso esforço que é necessário fazer para produzir pro bono um evento com esta complexidade. Hoje começo pelo fim e quero agradecer desde já à equipa que semana após semana, com meios técnicos reduzidos, não sendo profissionais da área, conseguiu produzir noites de muita qualidade e que são para mim um enorme orgulho. Agradeço do fundo do coração ao Filipe Alves, ao Raul Costa, ao Sérgio Mendonça, à Paula Mestre e, claro, à parceria com o Lotus Bar, liderada por Renato Matos. Muito obrigado a todos pelo vosso empenho.
Hoje temos mais uma edição especial das Quintas de Conversa, em que não haverá apenas um convidado central, mas elegemos um tema que nos parece pertinente, sobretudo neste momento. Vamos falar da chamada sociedade civil e connosco vão estar alguns dos seus mais ilustres representantes. Agradeço desde já a simpática presença de todos. Carlos Paniagua, do Teatro Independente de Loures, José Maria Lourenço, Presidente da Direção da Associação Luís Pereira da Mota, Carlos Monserrato, Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures. Muitos outros caberiam neste tema, mas claro está, seria incomportável em termos de tempo para uma abordagem justa e esclarecedora. Oportunidades certamente não faltarão no futuro. Importa relembrar que há algumas semanas atrás, enquadrado noutro tema, já aprofundámos o papel do Grupo Esportivo Loures na sociedade e que, por manifesta indisponibilidade de agenda, já que este fim de semana encerra o seu ano, não nos foi possível ter aqui, e ele muito lamentou, o Presidente do Rotary Club de Loures, que também foi convidado para esta noite. A primeira conversa vai ser com Carlos Paniagua Feteiro. Levaram-no há pouco. Ele que não fazia mal a ninguém. Um santo. Amigo das crianças e dos velhos. Que coitadinho. Tão bom, tão justo. Oh, céus! Não posso com tamanho desgosto. Da dor que me avassala ao peito. Como podem ser humanos e ter tamanha crueldade? Quem foi? Quem seria? Canalhas. Bandidos. Vis. Se soubessem como eu sofro. E ele, coitadinho, sempre habituado às minhas carícias. Todo o meu amor era para ele. E agora que ia ter uma casinha confortável, levaram-no. Levaram-no talvez para sempre. Foi o seu marido. É maior a minha dor quando me lembro da sua figura. Esbelta. Tinha um cabelo às ondas que não me fartava de acariciar. Uns olhos tão doces. Um olhar tão meigo. Ai, como é cruel o destino! Não sei como se pode sofrer tanto desta maneira, não é verdade? É muito amor. Só quem amou pode compreender. É infame. Não posso pensar que o levaram, embora tenha a certeza disso. Mas que crime cometeu ele? Sim. Foi por fazer distúrbios? Zaragatas? Não deve ter sido. Não, que ele não era desses. Não. Foi por matar alguém? Não. Não. Foi por roubar? Não. Então porquê é que foi? Foi por não trazer a Saime. Levaram na carroça dos cães. Uma salva de palmas para o Teatro Independente de Loures. Muito bem, vamos iniciar então a conversa com o nosso primeiro convidado desta noite. Vamos falar de Carlos Paniagua e falar de Carlos Paniagua é enumerar todas as marcas que deixou no teatro amador, no teatro e na cultura deste concelho, é chamada Missão Impossível. Por isso, como sempre acontece nestas conversas, certamente muito ficará por dizer sobre o acervo histórico e artístico que um trajeto como este nos presenteia. Vamos tentar começar pelo princípio. Pela primeira vez em palco, aos 12 anos, como é que aconteceu? Aconteceu porque um tio meu fazia aquilo que se chamava na altura as revistas de costumes locais, onde a cada ano se criticava tudo o que no ano anterior estava era considerado por toda a gente o assunto que merecia uma abordagem.
esse meu tio escrevia Eu pedi-lhe só para falar mesmo diretamente para o microfone, senão temos alguma dificuldade em ouvi-lo. Escrevia o texto, pintava os cenários, era o ponto, enfim, homem dos 7 ofícios dentro do teatro. E então havia uma cena que era a chegada dos coístas, como se chamava, às pessoas que iam beneficiar das águas das Caldas da Rainha, e a apoteose final. Eu fiz parte desse grupo de rapazinhos que aguardavam a chegada dos turistas e também na apoteose final, quando tudo terminava em festa. Muito bem, a partir daí nunca mais parou. Tem consciência do que mais o cativava nos palcos? O vestir outras peles, as palmas, as luzes? O vestir outras peles e, de facto, as palmas são sempre como é que é de dizer? Um reconhecimento do esforço. Um reconhecimento de tudo o que está para trás. Muito bem. Como ator, em quantas peças participou e quais as que destaca mais e por que razões? Não sei, mas talvez umas 50. As que destaco mais foi uma representação do Alto da Compadecida, de um dramaturgo brasileiro, Ariano Suassuna, que começava assim: julgamento de alguns canalhas, entre os quais um padre, um bispo e um sacristão. Fomos o primeiro grupo a encenar essa peça em Portugal. Concorremos ao que então eram os concursos do CNI e ganhámos o primeiro prémio. Eu ganhei o primeiro prémio de interpretação e essa é uma das melhores recordações que tenho. Muito bem, eu relembro apenas que hoje à noite chama-se Quintas de Conversa e o objetivo é mesmo esse, é conversarmos e ouvirmos os nossos convidados. No papel de encenador já se responsabilizou por mais de 5 dezenas de trabalhos, sem contar com pequenas montagens de diversos tipos de trabalhos cênicos. 3 princípios que nunca prescindiu quando encena uma peça nova. 3 princípios básicos que estão alicerçados em todo o seu trabalho, que acha fundamentais para quando começa a construir uma peça nova, a encenar uma peça nova. O rigor, em primeiro lugar, o rigor, depois o saber compreender os atores e tentar que eles se imbuam do espírito da peça e depois que tudo saia certinho no dia da estreia. Ator versus encenador, qual o fato em que melhor se sente? E se é importante a passagem por ator para ser um bom encenador? É como um jogador de futebol ser um treinador, é fundamental ter sido um ator para se perceber um pouco aquilo que se respira e vive no palco? Eu acho que sim. E na altura eu gostava mais de ser ator do que encenador, mas rapidamente passei a gostar mais
de ser encenador, de mexer as pessoas, de fazê-las criar personagens, e com isso ganharmos todos. Sim, é a forma como define como se vai contar a história. Basicamente é a pessoa que define como se vai contar a história. Queria perceber se são acumuláveis na mesma peça os dois papéis, ator e encenador. São acumuláveis no seu entendimento? São acumuláveis quando temos um grupo ou uma companhia já rodado e que, portanto, percebe as nossas intenções e podemos, no extremo, acho que não deve ser uma prática corrente, mas no extremo acho que se pode ser ator e encenador. É vulgarmente apelidado de mestre pelos seus pares. Dá-lhe alguma responsabilidade acrescida a este epíteto? Dá. Embora eu não me veja como mestre. Eu serei talvez um artesão do teatro. Ao longo da carreira e em reconhecimento dessa sua carreira, quer enquanto ator, quer enquanto encenador, já recebeu vários prémios. Quais os que mais destaca e qual o que ainda sonha receber? O que mais destaco é esse primeiro prémio de interpretação no Auto da Compadecida. O que esperaria receber, não tenho sequer ideia de receber qualquer prémio. As palmas são sempre um bom prémio, certamente. São. Uma salva de palmas também para o nosso convidado, Carlos Paniagua. Obrigado. Queria que me aflorasse agora essa inusitada, porque extensa em tempo, relação com o autor Jaime Salazar Sampaio, a que se deveu o que fez perdurar por mais de 40 anos essa relação. 41 anos, sim. Eu posso contar, talvez, para situar as coisas. Um dia vou sair do metro em frente da Versalhes e aparece-me o Luís Pacheco, um autor maldito, e que me disse: vem daí comigo a casa do Sampaio, que eu vou-lhe gravar 20. Era a designação que ele dava às notas de 20. Então lá fomos, apareceu-nos um sujeito relativamente baixo, com um casaco cinzento, cor que depois eu vinha a constatar era a que ele preferia, com uns chinelos daqueles que têm pele de carneiro, e recordo-me que quem nos foi abrir a porta foi a mulher dele, que quando viu o Pacheco foi como se tivesse visto o diabo e desapareceu da cena. Estivemos à conversa há algum tempo e depois o Pacheco disse: lê aí uns poemas do Jaime. O Jaime foi buscar um gravador de fita, e eu lá estive a ler uns poemas naquela sessão. E estava desertinho de sair dali, não fosse o Pacheco cometer mais alguma das suas muitas aventuras.
E pronto. Mas como é que se consolida depois de 41 anos de cooperação, não só profissional, mas também de amizade? Como é que se consolida 41 anos de relação? Nos tempos de hoje não é coisa muito vista. Pois não. Nós estivemos num seminário na Gulbenkian, em que eu era o único amador que foi admitido, e por acaso o Jaime ficava ao meu lado. E então aí começámos a falar e ele convidou-me para ir à casa dele um dia qualquer. Lá fui à casa dele, ele leu-me algumas peças que nem sequer estavam publicadas, e a partir daí posso dizer que não houve texto nenhum ao longo desses 41 anos que não passasse pelas minhas mãos para eu lhe dar a minha opinião, e tivemos conversas interessantíssimas, às vezes para escolher uma palavra. Sim. Faz parte do processo criativo. Sim. Porque ele era muito rigoroso, fazia e refazia os textos, e uma vez acho que estivemos umas horas à conversa, à procura de uma palavra que ficasse exatamente no local certo. Foi cofundador de vários projetos de teatro, entre os quais o Tilo, que nasceu com outro nome. Um pequeno flashback até essa data. À data do Tilo. Posso contar como nasceu o TAB. Tem a raiz nas cheias de 1967. Eu fui dos voluntários que foi para o quartel dos bombeiros levar colchões, comida a muitas casas do concelho. E às 3 da manhã, quando aquela lufa-lufa tinha acabado, ficávamos a conversar de várias coisas, e eu, é claro, falava de teatro. Numa noite, não sei se véspera de Natal, se mesmo no dia de Natal, apareceu-me uma senhora que tinha feito parte desse grupo a pedir-me se eu podia ensaiar uma peça, porque o filho gostaria muito de fazer teatro e ia assentar praça em julho. E ela tinha receio que ele morresse na guerra colonial e queria satisfazer o desejo dele antes de partir. Lá começámos a ensaiar uma peça, eram quase todos bombeiros, nessa altura gente muito modesta. Lembro-me que morava numa barraca, embora uma barraca composta, onde hoje é a biblioteca. Estávamos já a fazer marcação. Dirigiram-se a mim uns 5 estudantes universitários
que eu percebi que eram os primeiros de Loures, até aí só havia aquele a quem chamavam o doutor da farmácia, e eles vieram dizer que também gostavam de fazer teatro. E eu disse, bom, eu vou comunicar isso ao grupo e depois dou-lhes a resposta. O grupo explodiu porque, entre outras coisas, eles, os estudantes, não nos falam na rua, nem sequer vão ao mesmo café. Os que já estavam no grupo iam à Pedroguense e eles ao Monte Belo. E a rua era de facto era a fronteira. Uma espécie de muro. E eu propus ao grupo que eles fossem, que nos sentássemos todos a uma mesa e trocássemos impressões para nos conhecermos antes de dizer que sim ou que não. Passou-se exatamente assim. Isso é um grande orgulho que eu tenho de ter conciliado as duas fações, e então tive que alterar, para meter toda a gente, tive que alterar a peça, mudar de peça. E então a nossa estreia foi a 13 de julho, vai fazer 45 anos. Fizemos 3 autos pré-vicentinos, como a palavra diz, eram autos antes do Gil Vicente. Fizemos uma peça do Chekhov, Aniversário no Banco, e uma peça do Harold Pinter, que também nunca tinha sido feita em Portugal. Nessa altura o Pinter era um dramaturgo vulgar, chamada O Monte-Cargas. Tínhamos que mandar os textos para a censura. Sim. O Monte-Cargas veio... Pintado de azul. Veio aprovado com cortes. Sim. Mas era apenas um corte e apenas uma palavra. A certa altura o Gus, que era um dos personagens, dizia: eu vou mijar. Cortaram o mijar. Cortaram o vô. Ah, não, foi mijar. O vô ficou, mas cortaram o mijar. E foi assim que nasceu, então... Muito bem. Agora, passados estes anos todos, isso foi um momento histórico na vida cultural da cidade e do concelho. Em que fase é que estamos do TIL? O TIL já passou por várias fases, por algumas dificuldades, alguns períodos de interregno, ultrapassando todo esse período histórico. Em que fase é que estamos? Estamos numa fase de crescimento, de estagnação, de retrocesso? Eu acho que estamos numa fase boa. Normalmente teríamos 2 peças por ano. Temos gente dos 14 anos aos 66, sem contar comigo, claro. E temos... Seria para aí aos 67, não é? Se o incluísse assim, tinha que nos ir até aos 67, bem, mais ou menos. Era. Mais ou menos. Era isso. Mais IVA.
Estamos numa fase positiva então do TIL. Desde 2013 o Teatro Artes é o palco maior de tudo o que o TIL faz. Como correu esta última edição que terminou recentemente? Muitíssimo bem, mas antes quero fazer um parênteses porque nos últimos anos... Eu peço só que fale um bocadinho mais para o microfone para que toda a gente o possa ouvir. Desculpe, não, eu entendo. Sim. Não estou habituado a esta. Eu também não, mas olha, fazemos os dois. Quero fazer um parênteses para dizer que nos últimos anos a Junta de Freguesia de Loures tem patrocinado o Teatro Artes de uma maneira pela qual nós estamos muito gratos. É sempre bom também falares pela positiva, normalmente é mais fácil perspectivar o horizonte negativo e é sempre importante também de vez em quando realçarmos o positivo. Sim. Como é que correu a última edição então? A última edição correu muito bem. Os espetáculos foram todos de grande categoria, quer os de teatro, quer os de bailado, quer os de música, e com um público que talvez bateu recordes. Bateu recordes. Eu vi, vi muita gente à volta. Sim. Não sei, mas se calhar há uma média de pelo menos 80 pessoas em cada espetáculo. Muito bem. Parabéns pelo Teatro Artes, que terminou recentemente. É um marco cultural fundamental no Concelho. Eu queria lhe perguntar, e aproveitando a boleia do Teatro Artes, como é que está, e já obviando o apoio que referenciou por parte da Junta de Freguesia, mas como é que está a cultura no Concelho de Loures, que apoios tem, que apoios precisava o TIL para uma presença mais constante na vida cultural lourense? Nós não queremos ser subsídio-dependentes, mas de facto precisamos de apoios porque não temos outra maneira de viver. A cultura no Concelho de Loures parece-me que tem decrescido de qualidade e de número de eventos. Nós, para prosseguirmos neste combate, porque é um combate, precisaríamos, por exemplo, nós mandámos fazer uma caixa de palco, porque senão não era possível fazer lá o que se faz hoje, não só em teatro, mas a banda dos bombeiros não teria onde tocar, o anfiteatro tem servido a diversos colóquios, a sessões partidárias, e sem aquilo não seria possível. Mas acha que alguém anda distraído em relação à dinâmica cultural e às necessidades dessa dinâmica cultural? Alguém objetivamente anda distraído? Eu acho que sim, que anda distraído,
Porque Quem? nós pusemos, como lhe disse, fizemos uma caixa de palco e montámos, aliás, pedimos para montarem um fundo negro, umas pernas que são as partes que estão nas laterais. Sim. Mas quem é que tem andado distraído em relação às necessidades da cultura em Loures? Se calhar quem trata da cultura. Muito bem. Qual o papel de uma vida? O papel que você tenha representado, que o preencha de tal forma que seja o papel de uma vida, enquanto ator? Eu vou sempre ter ao Alto da Compadecida, porque foi o primeiro. E já agora, Romance de uma Rosa Verde, que era uma novela do Jaime Salazar Sampaio, e que ele me pediu para eu tornar texto de teatro. E eu, sem tirar nem uma letra do texto, dramatizei-o e transformei-o num monólogo. E foi muito gratificante quando se estreou no Teatro da Comuna, a propósito do lançamento de um livro do Jaime Salazar Sampaio, ver uma plateia sabedora com os críticos, outros dramaturgos, de pé a aplaudirem. Qual é a personagem que não se perdoa de ainda não ter feito? Não é uma, são três. Uma já fiz, mas são três do Tchekov. Eu ambicionava fazer os três monólogos num só espetáculo. O teatro devolveu-lhe toda e cada uma das gotas de transpiração e inspiração que o Carlos Paniagua lhe deu? Posso dizer que sim. Apesar de alguns amargos de boca, posso dizer que sim. Que estamos saudados. Está saudado, está equilibrado o saldo. Antes de terminarmos a nossa conversa, vou pedir aqui ajuda ao Luís, o seu filho, para terminarmos. O teu pai foi apelidado por Jaime Salazar Sampaio como um fora de série e, segundo consta, uma das personagens da peça Homem Dividido é baseada nele. Que peso têm estas duas referências na vida artística do teu pai? Bom, em relação ao fora de série, eu acho que a explicação que ele dá do conhecimento com o Jaime diz tudo. O meu pai acabou por ser um conhecedor profundo do teatro do Jaime por causa desta relação que transpôs a própria amizade. Se calhar, como estamos a falar do teatro do absurdo, principalmente, não é qualquer um que consegue estudar aquilo, talvez seja por isso. Mas ele referia-se às qualidades do meu pai no teatro total e completo e não só no teatro dele como autor. E, portanto, chamou-lhe fora de série numa altura em que estava preocupado com ele, com um problema de saúde, e que diz que nós temos que pôr o teu pai a fazer isto e aquilo e ele tem que passar e tem que aparecer, porque o teu pai é um fora de série e a gente tem que o pôr a compartilhar isso com as pessoas. A questão do contador de histórias parece que é capaz de ter sido inspirada nele, mas nós não temos a certeza porque o Jaime nunca confirmou. Portanto, a Carla pode-me dar uma ajuda nisso,
não sabemos, tentámos porque suspeitamos. O personagem de facto tem muitas características do ator, encenador, etc. e tal. Suspeita-se. Ele próprio suspeita, porque nós só suspeitamos porque ele nos disse que suspeitava. Portanto, perdoe-me o pleonasmo, mas pronto, a redundância. Do muito que, obviamente, falta dizer sobre o teu pai nesta conversa, acrescenta algo verdadeiramente definidor do grande homem de teatro que está aqui connosco hoje. Algo que nós não tenhamos abordado, que tu achas como significativo. Apenas uma ou duas questões. Eu sou suspeito, não é? Por isso mesmo é que eu... Queres-me ajudar? Mas a parcialidade aqui não... Alguém aí quer ajudar? Pá, é que estão aqui algumas pessoas que já passaram pelo grupo e são sempre mais isentas que eu. Há uma coisa que é importante e que ele disse, quando perguntaste os 3 princípios para encenar uma peça, ele referiu o primeiro, que é o rigor. Eu acho que o TIL tem sido reconhecido pelos outros grupos e por quem nos vê, pelo rigor com que faz as coisas. E rigor, como em qualquer outra área, não é só, no nosso caso, saber muito bem o papel, vestir muito bem o figurino e estar lá no dia da estreia a fazer tudo mecanicamente correto. Começa nos ensaios, no respeito por nós próprios e pelo outro. É um princípio. Sim. E isso ele conseguiu passar muito bem ao longo das 500 ou 600 pessoas que foram passando pelo grupo ao longo destes anos todos, porque de facto a verdade é que um grupo de amadores é como qualquer outra entidade de amadores e as pessoas vão passando, vão deixando a sua marca e perseguem o seu caminho. Portanto, acho que essa é a marca principal que ele tenta passar às pessoas, que é o rigor que nós devemos expor de nós próprios para depois o compartilhar com quem nos vê e as pessoas sentirem isso. Muito bem, aproveito que tens aí o microfone. Apresenta-me a tua colega do Teatro Independente de Loures, que eu não tive a oportunidade de o fazer. Ela interpretou um pequeno sketch que se chama Desesperada. Luís, apresenta. Carla Cadete, neste momento é um membro reserva. Nós temos esta questão, é que os membros vão passando, mas há coisas que ficam em carteira. E no caso das peças pequenas ou sketches para fazer aqui, Carla, temos aquilo para fazer, podes ir? Posso, então bora. Muito bem, uma salva de palmas para a Carla e para o Luís. Eles ainda vão voltar aqui com mais um sketch lá mais para a frente. Resta-me dizer que foi um privilégio, foi uma honra, foi um enorme prazer tê-lo aqui esta noite. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Paniágua Feteiro. Uma salva de palmas para ele. E desta vez eu vou-me levantar para... Voltamos à música.